Bom, pessoal, então nessa videoaula vamos estudar gradiente, né? Então, o gradiente é representado dessa maneira aqui. A gente não pode confundir gradiente, né, com os outros assuntos que a gente já viu. Então, a gente teve o rotacional, né? E a gente também viu, né, a divergência. Então, qual é a diferença, né? Nesse caso aqui, a gente tem vetores, né? A gente tem campos vetoriais. Aqui a gente tem um campo escalar. A gente tem simplesmente uma função, né? E aqui, né, a gente tem que ver também a simbologia. Nesse caso, a gente tem aqui um produto vetorial e aqui, né, um produto escalar. Diferente daqui desse caso, que a gente tem uma multiplicação simples. Então, a gente precisa saber essa diferença, né, na hora da questão, porque nem sempre ele vai perguntar, calcule o gradiente. Ele vai colocar, né, simplesmente o operador do gradiente, que é representado dessa maneira. Então, basicamente, o gradiente ele vai ser, né, a minha base cartesiana. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma função x, y, z, né, eu tenho um espaço tridimensional, eu vou ter aqui derivada com relação a x i mais derivada com relação a y, j, mais derivada com relação a z, k, multiplicado pela minha função x, y, z. Então, basicamente, essa aqui é a minha fórmula, né, do gradiente. Então, vamos ver aqui no exercício para ficar bem fácil. Então, aqui o exemplo 1, a gente tem aqui a função, né, x e y, ou seja, só vai depender de x e y, não tem z, 3x ao quadrado menos xy. Então, para calcular aqui o gradiente, né, a gente vai ter a minha base cartesiana com relação a x, i, com relação a y, j. E a minha função, né? 3x ao quadrado menos xy. E aí a gente vai fazer a derivada da função com relação a x e com relação a y. Então, pessoal, vou fazer de uma maneira mais rápida, mas quem tiver alguma dúvida ainda com relação à derivada, né? Então, tá aqui em cima do vídeo as aulas de derivadas bem simples e rápidas, né? Para poder sanar essas dúvidas. Então, aqui, primeiro com relação a x, né? O primeiro termo, né? Quem vai ser o meu gradiente? Então, o primeiro termo, 3x ao quadrado. Derivada com relação a x, o 2 passa multiplicando, então eu tenho 6x, né? 2 menos 1, 1. Certo? A segunda parte, então eu tenho menos xy com relação a x. Menos x, a derivada menos 1, está multiplicando o y, que é constante. Ou seja, menos y, né? Mas agora eu vou fazer a minha parte, né? A minha derivada com relação a y da função. O que vai acontecer com o primeiro termo? Eu não tenho y, então ele é constante, é zero. Derivada do segundo termo, então menos x é constante, derivada de y é 1, está multiplicando, ou seja, menos x, j. Então, simplesmente, esse aqui é o meu gradiente da função, né? Bem simples. Então, o segundo exemplo aqui, pessoal, eu tenho a função x vezes a exponencial de y menos y vezes a exponencial de x. Então, para a gente calcular aqui o gradiente, né, eu vou ter a minha base cartesiana dependente apenas de x e y, né, e aí eu vou multiplicar pela minha função, né, meu campo que foi dado. X vezes a exponencial de y menos y vezes a exponencial de x. E quem vai ser o meu gradiente, né? Então, primeiro, com relação a x, eu vou derivar a minha função. No primeiro caso, eu tenho x vezes a exponencial de y. Então, com relação a x, derivada de x é 1, está multiplicando a exponencial de y, que é constante. Então, eu tenho aqui a exponencial de y. O segundo termo agora com relação a x. Menos y é constante e está multiplicando a exponencial de x.
exponencial de x, a derivada com relação a x, é a própria exponencial de x. Então, eu vou repetir menos y vezes a exponencial de x, certo? Então, isso aqui foi a minha derivada com relação a x e agora com relação a y. O primeiro termo, o x é constante, derivada da exponencial de y é a própria exponencial de y. Então, eu vou repetir x vezes a exponencial de y. E agora o segundo termo com relação a y. Então, derivada de menos y é menos 1, que está multiplicando a exponencial de x, ou seja, eu vou ter aqui, né, menos a exponencial de x, j. Então, simplesmente aqui, né, a gente já descobriu quem é o gradiente da função que foi dada. Vamos para o terceiro e último exemplo, pessoal. Então, eu tenho aqui uma função, dessa vez, né, com a base canônica tridimensional, né? Ou seja, a gente vai ter que calcular o gradiente, né, utilizando aqui a derivada com relação a x e derivada com relação a y, j, derivada com relação a z, k, né? Multiplicando pela minha função que foi dada, 3x ao quadrado y menos y à terceira z ao quadrado. No ponto 1, menos 2 e menos 1. Então, isso aqui a gente vê depois. Primeiro, a gente calcula o gradiente, né? Então, aqui a gente vai ter o gradiente, primeira coisa, com relação a x. Então, derivada aqui, 3x ao quadrado vezes y. Então, o y é constante, né? Derivada de x ao quadrado, 3x ao quadrado. O 2 vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter 6x, 2 menos 1, 1. Então, só tem o x. Multiplicado pelo y, né? Que é constante. Segundo termo com relação a x vai ser 0, porque eu não tenho x. Então, eu já encerrei aqui, né, a minha primeira parte. Então, agora vamos derivar com relação a y. O primeiro termo, então 3x ao quadrado é constante, está multiplicando y, derivada de y é 1. Então, eu tenho aqui 3x ao quadrado. E agora a segunda parte com relação a y, menos y à terceira, que está multiplicando z ao quadrado é constante, né? Derivada de y à terceira, o 3 passa multiplicando, então eu tenho menos 3 vezes y ao quadrado, porque é 3 menos 1. E o z ao quadrado, né, que é constante. Então, finalizei aqui, né, a minha derivada com relação a y. E para finalizar, a minha derivada com relação a z. O que vai acontecer com o primeiro termo? Não tem z, vai zerar. O segundo termo, a gente tem, né, z ao quadrado. Y à terceira é constante, está multiplicando. Então, eu tenho menos, né? O 2 vai passar multiplicando, então eu tenho 2 vezes y à terceira. E eu tenho 2 menos 1, que é z. Então, aqui eu finalizei, né? E essa aqui já é a resposta do meu gradiente. Porém, na questão, ele pediu mais um detalhe, né? Ele pediu o gradiente no ponto 1, menos 2 e menos 1. O que é esse, basicamente, no ponto? Né? Eu tenho aqui x, y e z. Basta substituir, né? Então, a gente vai representar aqui, ó, o gradiente no ponto, tá bom? Então, eu tenho 6 vezes x, que é 1, vezes y, que é menos 2, né? Isso tudo aqui vai ser i mais. Eu tenho 3 vezes x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, tá bom? Menos 3, y ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho menos 3 vezes 4, z ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Tudo isso aqui, né? J mais... Então, aqui eu tenho menos 2
y a terceira, quem é y? Menos 2. Menos 2 a terceira vai dar menos 8. E z, né, que é menos 1. Então, tudo isso aqui, né, k. Então, quem vai ser o meu gradiente no ponto? Aqui eu tenho 6 vezes 1 vezes menos 2, menos 12i. 3 vezes 1, 3. 3 menos 12, né? 3 vezes 4 vezes 1 dá 12. Então, 3 menos 12. Então, eu tenho menos 9j. E aqui, para finalizar, eu tenho menos 2 vezes menos 8, que dá 16 positivo, vezes menos 1. Então, eu tenho menos 16k. Então, a gente finalizou aqui a questão, né? Que ele pediu o gradiente no ponto. Bom, pessoal, então essa foi a aula de gradiente, né? Bem simples o conceito, a gente fazendo os exercícios a gente entende, né? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.